Uma garotinha aguenta caladinha, ela faz assim pra não ficar sozinha. Não teve saia curta, shot, funk, nem balinha. Qual a desculpa? Olha o que fizeram com a menina. Meninas, mulheres, senhoras, nenhuma segura na sala de estar assistindo ao noticiário. Tem feminicídio na TV no ar. Não bastou Marifé, Maria da Penha, mulher sempre vive na pele. 2022, Brasil, quem foi que matou Marielle? Ser mulher não tá nos planos de ninguém. Dá medo até de trabalhar, pegar o trem. Nesse papo, Vossa Excelência, ninguém mais cai. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Um espaço, um lugar de fala, uma forma de você denunciar e se sentir segura. Exposed, um espaço para você, mulher. Olá, pessoal! Começando mais um episódio do nosso podcast Elas Pode. Hoje eu recebo a vereadora, doutora Anabela Pavão, com muito prazer. Ela que vem aqui conversar um pouco sobre política com a gente que enfrenta agora um cenário eleitoral. Presidência foi para o segundo turno, governador também do estado de São Paulo para segundo turno. E a gente passa por momentos de muita tensão, né, Ana? Então eu acho importante a gente falar sobre política, falar como a política pode afetar as nossas vidas, e a Anabela tem uma contribuição muito grande para trazer para a gente. Primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Obrigada, Carol. Olá a todos que vão nos acompanhar aqui no podcast Elas Pode. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer receber a Ana. Prazer é meu. Ana, a gente teve no último dia 2, né, votação de presidente, governador, deputados, senadores. E embora a gente tenha tido ainda uma votação expressiva para candidatos de direita, a gente teve uma renovação, uma singela, eu não digo singela, porque eu acho que é um movimento que é crescente e super importante, mas a gente teve uma representatividade de mulheres, negros, gays, mulheres trans, né, Ana? Sim, Carol. Acho que em relação a 2018 foi um salto em todas as eleições, né? Para deputados federais, estaduais, né? Senadores também, no campo de mulheres. O que é importante destacar é o aumento de LGBTs nesse cenário, né? Antigamente a gente nem tinha representação. Exato. Representatividade hoje nós temos, né? Nós tivemos serão 91 mulheres que ocuparão a Câmara de Deputados a partir do ano que vem, segundo os dados do próprio TSE, né? Dessas 91 mulheres, 4 são indígenas, 2 são mulheres travestis. Uma travesti negra, Érica Hilton, aqui de São Paulo, e a Duda Salabera, atualmente vereadora em Belo Horizonte, né? Então nós teremos algumas representatividades aí, além de indígenas, trans, lésbicas, mulheres cis heterossexuais, homens negros. Deu uma boa diversificada. Infelizmente ainda vai ser um cenário majoritariamente masculino, branco, ainda não tão plural como a gente gostaria, né? Pela primeira vez, nas eleições deste ano, a maioria das candidaturas, das mais de 20 mil candidaturas, foram de mulheres e pessoas negras. Só que ainda no campo do resultado concreto da eleição, ainda não conseguimos atingir maioria de mulheres, maioria de pessoas negras, uma expressão maior LGBT. Ainda não chegamos aonde queríamos, mas avançou ainda mais do que estávamos em 2018 e do que estávamos em 2014. Tem sido um cenário crescente para a diversidade na política, não só nas câmaras municipais, mas também agora no Legislativo Federal e Estadual. Olha só, e eu acho muito interessante essa crescente, porque a gente vem de um governo, eu falo, o executivo maior, né, a presidência é de ultradireita. Então a gente vem de uma onda ultradireita que desde 2018 até hoje acompanha, né, com um discurso massivo, principalmente nas redes sociais, que diminui as mulheres, os negros, a comunidade LGBTQI+. E quando a gente já tem essa parcela que representa essas minorias, é uma grande esperança. Eu vejo assim, muita gente me falou, nossa, Carol, mas ainda a gente tem um cenário caótico. Só que toda mudança começa de pouco, né, Ana?
Com certeza. Eu acho que o próprio cenário da ultradireita no poder, algo que pelo menos particularmente não tinha vivido até então, né? Eu sou depois dos anos 80, eu sou já do início da redemocratização, então é pela primeira vez que a minha geração, a nossa geração vive esse momento. Eu acho que esse desrespeito às mulheres, esse ataque constante à população negra, aos LGBTs, à população indígena, isso acabou também nos tirando de um lugar de esperar, de cobrar e de não participar e de buscar ocupar esses espaços também, né? Acho que o cenário de 2018 para cá nos movimentou ainda mais a estar nesse espaço, para fazer o devido enfrentamento, porque a gente entendeu que não dá para esperar que outras pessoas façam isso por nós, né? Acho que o resultado nas câmaras municipais em 2020, de eleições de mulheres e LGBTs, né? A minha eleição aqui em Batatais foi bastante simbólica em relação a essa busca por ocupar esse espaço, né? A gente sempre esperava que alguém nos representasse. Sim. E às vezes nem sempre alguém de nós, da nossa comunidade, Sim. mulheres, negras e negros, LGBTs e por aí vai. E agora não, agora a gente está buscando realmente fazer frente nesse espaço. Realmente desenhar uma representatividade política consoante ao perfil da população, que ainda não é. É discrepante, né? Acho que a gente já falou isso em outros espaços, é discrepante o cenário político em relação ao perfil da nossa população. Só que isso está mudando aos poucos, mas está mudando. Lembrando também que dentro dessas representatividades plurais, tem, infelizmente, muitas mulheres que são de ultradireita, mulheres que são machistas, mulheres Exato. que são... Tem uma postura que vai na contramão do que elas mesmas vivem no dia a dia delas. Né? Acho que você o primeiro falou tudo, episódio do Elas Pode deixou isso bastante evidente. Então, mas é o cenário, é esse movimento, temos diálogo e queremos conversar e fazer o que for necessário para mudar essa situação também, aos poucos, mas estamos fazendo. E assim, esse aos poucos, uma coisa que eu vejo é que nessas eleições de 2022, a minoria, né, eu falo assim, a minoria que nunca teve voz, que sempre outras pessoas falaram por elas, acabou se engajando mais a tirar a ultradireita do poder, né, a tirar o Jair Bolsonaro para eleger outro candidato, né? A gente tem um candidato Lula, que é um candidato que está no segundo turno junto com o Jair, então eu acho que o empenho foi maior por isso. Por isso, talvez, eu acho que a gente não tenha uma porcentagem maior, né, Ana, de deputados, de governadores, de senadores, que fale por essas minorias. Exatamente. Acho que no domingo à noite, na segunda-feira, a gente estava tentando entender o que aconteceu. Né? Acho que tantos bolsonaristas acreditavam que levariam no primeiro turno, como nós também acreditávamos que levaríamos no primeiro turno. Acho que os dois lados se surpreenderam. Exato, o caminhão passou por cima, né? Tive essa conversa com a Capitão Cláudia no dia da sessão terça-feira. Falei assim, a gente estava esperando, mas a gente também estava esperando, né? Então, assim, não foi para ninguém. Sim. Tá um segundo turno bem acirrado, mais tensionado, infelizmente, né? Mas eu, assim, lendo algumas análises na segunda, buscando entender, né, o que aconteceu, eu não vou me lembrar o nome do estudioso agora que trouxe esse texto, mas concentrou-se muitas energias, muita força, muito enfoque na presidência da República, né? Porque assim, a gente sabe que se porventura o Jair Bolsonaro perder as eleições, o bolsonarismo em si ainda vai permanecer no nosso contexto por um bom tempo. Né? Isso não vai desaparecer, isso não vai acabar com o fim do mandato dele, de um possível fim do mandato dele. Ainda vai permanecer essa onda ultradireita, reacionária que está aí. Que é uma onda que eu digo que saiu do armário, né? Junto com os discursos do Jair. Muita gente que, assim, próximos de nós, que compraram o discurso dele, nos assusta. E assusta, eu falo, porque desde a ditadura militar, as pessoas que compactuam com o discurso do Jair Bolsonaro tinham medo de falar certas coisas, né? Porque eram coagidas no sentido assim, as pessoas falavam, meu Deus, mas como você está falando isso? Depois que o Jair ficou em ascensão, eu acho que o discurso dele, em que ele fala o que quer de mulheres, de gays, de negros e tantas outras coisas, né? Até deboche com as vítimas da Covid-19, as pessoas acharam, normal, então se eu penso isso eu vou sair falando. Eu acho que é por isso que essas pessoas acabaram saindo do armário, né? Porque o discurso, como muita gente acha que não, mas ele também mata, né, Ana? Sim, alguns estudos, né, da escola de Frankfurt, Adorno, esse pessoal que, né, foi estudando o fascismo lá no período da Segunda Guerra, inclusive pensadores que foram exilados, né, porque eram judeus e viviam na Alemanha nazista e acabaram conseguindo salvar desse período.
sentido, trazem algumas reflexões sobre a onda de miséria, de desemprego, uma crise intensa, e isso é um prato cheio, né, para o fascismo, porque o fascismo ele traz uma postura de ataques, né, ele traz uma postura de buscar culpados e um discurso raso de que vai resolver todos os problemas se eliminar certos problemas. Nos anos 40 foram os judeus, hoje são negros, hoje são LGBTs, juventudes periféricas, hoje são novos, entre aspas, responsáveis pelas crises. Pessoas em situação de rua, né? Não teve um jogador que falou que era para passar com o carrinho na cabeça em cima de gente em situação de rua pedindo comida, pedindo dinheiro para comer, né? É um absurdo, sim. São discursos que o pessoal fala, é da boca para fora. Esse da boca para fora não é. Não porque é. isso abriu precedente para as pessoas falarem o que pensam. Colocarem para fora os seus preconceitos. Exato, e marginalizar, né? Exatamente. Eu falo assim, o pobre no Brasil, muitas vezes, ele é marginalizado. Só por ele ser pobre, ai não, é pobre, é isso. Marginalizaram-se o pobre como se ele fosse uma classe, ou ele fosse pobre porque ele é, né? Fizeram discursos em cima do pobre, eu falo principalmente do pobre porque associam-se o pobre ao Bolsa Família, ao que não quer trabalhar, muitas vezes ao crime, e é algo totalmente distorcido, né, Bela? Exatamente, assim, se as pessoas buscassem mais informações, e não precisa ir muito longe, nós temos aqui a Secretaria de Assistência Social que não deixa mentir, boa parte, na época do Bolsa Família, hoje não sei como estão os dados, mas geralmente caminha para o mesmo sentido, a maioria dos beneficiários de transferência de renda trabalham. O problema, eu tenho até visto algumas postagens no Facebook e no Instagram, não é que você vai comer picanha de graça, que hoje está mais difícil para você comprar. Sim. Porque está mais caro, né? O poder de compra diminuiu, porque o salário não acompanhou a inflação, não acompanhou o aumento dos gastos de consumo de cesta básica, de carne, fruta, verdura, remédio, combustível, não acompanhou. Como viver com salário mínimo hoje, né? A transferência de renda ele é um complemento, né? As pessoas pobres que dependem desse recurso, desse benefício, é para complementar a renda, não é para viver daquilo, não é assim que funciona. Tem casos que a pessoa somente tem aquela fonte de renda e tem a sua dificuldade de buscar outras fontes? Tem, mas no geral a maioria dos beneficiários trabalham, tem alguém na casa que trabalha. E não é o suficiente. E assim, não dá para comparar a minha vida com a dos outros. Eu moro sozinha, tem gente que mora só 2 pessoas, tem famílias que são numerosas, tem famílias que são 4, 5 pessoas, tem famílias que tem um idoso acamado, que depende de fralda, ou de criança pequena que tem alimentação especial porque tem problemas de saúde. Eu trabalhava na assistência em Altinópolis, né? Eu via situações nesse sentido que as pessoas iam pedir cesta básica, porque às vezes o pouco que ganhavam tinha que direcionar para fralda geriátrica, remédio, alimentação especial, porque tinha algum membro da família que vivia doente, acamado, ou muito jovem, ou a idade avançada, alguma deficiência que exigia alguma medicação de alto custo que não tinha de graça. Então o cenário, o buraco é mais embaixo. Só que as pessoas associam a pobreza, a malandragem, a preguiça. Isso é histórico. Isso não é de hoje no nosso país. Isso é histórico. Só que hoje nós temos elementos para confrontar isso, confrontar essa ideia tão absurda. A pobreza ela não é natural, ela não é uma opção. Ninguém é pobre porque quer, né? Ninguém é pobre porque quer. Não é uma escolha e também não é um processo natural. Ela vem de um processo histórico de formação de classes, de constituição de um sistema. Só que as pessoas não estão interessadas em pensar nisso, porque dá muito trabalho. Né? Acha que é bobagem, acha que é mimimi, acha que é balela, acha que é papo de vitimista. E não é. Né? Isso é pesquisa, é ciência, só que as pessoas não estão nem aí para isso. Melhor o discurso de ódio, que é mais fácil, é melhor para o meu ego e me conforta para fazer os meus julgamentos. É mais fácil acreditar em fake news. Exatamente, Ana. Você falou tudo. E falando em fake news, eu gostaria que você falasse para as pessoas, porque muita gente às vezes fala assim, poxa, eu votei num deputado estadual, no federal, no senador, enfim. O que eles podem fazer para a gente? O que essas mulheres, né? Essa classe que é minoria ainda, que vai nos representar, que estará no Congresso, pode fazer por nós? Olha, é muito importante assim, entender os papéis, né, nos legislativos das outras instâncias. Do mesmo jeito que nós, na Câmara Municipal, a gente propõe leis, a gente questiona o Poder Executivo e propõe ações para a melhoria da cidade, as outras instâncias caminham no mesmo sentido. Porque do mesmo jeito que a gente vota o orçamento aqui na cidade, para a cidade andar para frente, o Estado também vota o seu orçamento, recursos que vêm para a nossa cidade, que vão para a melhoria dos serviços públicos. Né? Essa pessoa fala, não tem remédio, é culpa do prefeito. Depende.
Às vezes nem é. Nem porque sempre, né? dependemos também de recursos que vêm do governo do estado de São Paulo, recursos que vêm do governo federal. E assim, se temos um governo que está desmontando as políticas públicas para favorecer outras áreas, vai chegar uma hora que a gente vai ter dinheiro para nada. Não vai ter dinheiro para educação pública, não vai ter dinheiro para benefício eventual, não vai ter dinheiro para compra de remédios, não vai ter dinheiro para mais nada. Para políticas para mulheres, acho que essa questão da representatividade busca fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres, né? Nós temos aí um plano nacional de políticas para as mulheres que está bem desatualizado. A última versão é de 2011. E assim, muita coisa mudou de lá para cá. Um plano nacional de saúde da mulher bastante atrasado também. Não tem mais nada a ver com o atual contexto, né? Nem considera mulheres trans e travestis no atendimento de saúde integral. A mesma coisa de políticas LGBTs voltada à questão de emprego, renda, que é o que a gente vem discutindo aqui na cidade. Mas isso vai ser discutido de forma mais ampla, porque o governo do estado também tem a sua responsabilidade, né? Atualmente nós temos a coordenadoria de diversidade no governo do estado. Não sei como vai se dar esse espaço numa possível eleição do Tarcísio. Nós temos hoje no estado de São Paulo os ambulatórios de disforia de gênero pelo HC da USP. Em Ribeirão tem um ambulatório. Não sei como vai se dar o atendimento à população trans travesti, a qual eu também sou paciente, né? Num possível governo de extrema direita aqui no estado de São Paulo, né? Então, assim, temos alguns riscos, inclusive de perdas, né? Do pouco que avançamos de políticas para essas minorias. População negra nem se fala. Né? No âmbito do governo federal, a mesma coisa, né? Eles propõem leis, votam o orçamento, fazem movimentações, questionam por que não está transferindo recurso ou repassa emendas para nós, né? Tem as emendas também que nós, vereadores, conseguimos com esses deputados e deputadas, né? Até então tinha conseguido com o Ivan Valente, ele não foi reeleito, infelizmente, mas agora, né, temos aí outros deputados que inclusive Batatais ajudou a eleger, né, em que pese o nosso cenário conservador, e eu não concordo quando uma pessoa disse que Batatais é conservadora e o que é fora disso é narrativa, porque os resultados das urnas mostraram uma divisão bastante próxima, bem acirrada, entre um campo mais progressista ou de esquerda e o campo mais conservador da cidade. E eu fiquei muito surpresa, inclusive, Ana, eu acho que a diferença foi de 2 ou 3 mil votos, foi por aí, sim, né? Coisa de 2 mil votos. O que antes era uma diferença gritante, né? Era a diferença de 10 mil votos. Hoje a gente cresceu, eu falo assim, nesse campo progressista de esquerda. Então a gente já não tem mais uma Batatais ultraconservadora ou conservadora. E até a gente conversava em off antes, a gente tem 2 candidatos que tiveram vários votos aqui na cidade, né? O Guilherme Cortes, deputado estadual, começa em 2023, e a deputada federal Érica, né? Também, que os 2 tiveram vários votos aqui. E é muito legal porque os 2 vêm com uma representatividade às minorias, né, Ana? Exatamente. 2018 eu me recordo que no segundo turno Bolsonaro teve quase 71% dos votos válidos. Olha. Né? Nesse primeiro turno ele já foi para 48%. Né? Então já caiu muito, né? Então, assim, muita gente despertou também daquela ideia de que ele era o ideal, né? Muitos ainda estão acreditando e muitos, infelizmente, pensam igual. Mas ainda tem muita gente que está iludida, achando que ele foi uma vítima de tudo, né? E não é. Aí depois tivemos 2020, a minha eleição, e que também foi uma surpresa. Que foi um marco também para Batatais. Você é a primeira vereadora trans a ser eleita, né, Ana? E vem representar tantas de nós. Exato, e conseguimos nesse pleito eleger 4 mulheres. Sim. Né? Foi a Cláudia, a Marilda, a Andresa e eu. Então acho que eu nunca teve mais que 3 mulheres na casa. 2 ou 3. Hoje nós estamos em 4. Agora com a Marcela Gaspar substituindo o Eduardo Risse, eu falei, nossa, agora somos 5 aqui, né? E é importante tentar igualar, né? Sim. Ser mais paritário, né? O poder legislativo. Então tá bem interessante esse movimento atualmente na Câmara. E agora, em 2022, Batatais deu mais de 350 votos para o Guilherme Cortes, que foi um candidato a deputado estadual bissexual, que é de Franca. E para Érica Hilton, que foi a primeira vereadora travesti negra eleita na cidade de São Paulo em 2020. É um marco muito grande, ela né? Teve 332 votos aqui em Batatais. A assessoria dela me mandou mensagem essa semana. Dentro das proporções de votos pelo número de eleitores, Batatais foi a 16ª cidade que mais votou nela.
Então, assim, foi muito interessante, que mostra que Batatais caminha para um progresso. Que por mais que essa onda... Porque não é problema você ser de direita. Existe uma direita progressista, uma direita que você consegue dialogar, uma direita que você debate projetos. Exato. E é uma direita que traz propostas interessantes, que dá pra ser construído algo de bom para todos, né? Eu falo que se a gente conseguisse implementar a ideia do Adam Smith, lá da riqueza das nações, de um sistema econômico liberal, né, de produção em abundância, que todo mundo pudesse ter acesso a essa produção em excesso e viver com conforto, eu seria de direita. Sim. Tranquilamente, mas isso não acontece. Eu falo que Adam Smith se revira no túmulo, Marx se revira no túmulo, acho que tanto pensadores clássicos da esquerda e da direita se reviram porque as suas ideias não conseguem caminhar. Né? Ficam só no conceito, Exato. né? E um pensamento extremista também não vai levar a gente a lugar nenhum. Só que assim, por mais que Batatais ainda mostrou-se um poder conservador muito grande nessas eleições, mas ainda assim o campo progressista também mostrou que não é bem por aí. E eu fiquei muito... disputando projetos, disputando espaço. E isso é muito bom, eu falo assim, para a população em geral de Batatais, porque antes parecia que a gente só tinha uma voz, só essa voz de direita, essa voz conservadora, em que a minoria ficava esquecida, ficava ali tipo, você é filho de quem? Você é quem? Mas o que você faz? Você não vai ter espaço aqui. E assim, isso, quando eu vi o resultado em que a gente não teve tanta diferença, eu falei, poxa, é um sinal de mudança. Exato. Né? Só de saber que na Câmara de Deputados nós teremos 5 pessoas indígenas, Nossa. entre essas 5, 4 mulheres, né? E uma delas é por São Paulo, a Sônia Guajajara. Gente, nunca tivemos uma representação assim, né? De LGBT, dentro das... são 1.059 cadeiras para deputados estaduais no Brasil todo. Dessas 1.059, 190 vão para as mulheres, né? Vai para a diversidade mesmo. Então, assim... É pouco em termos de número, mas pensando nas outras eleições, é um grande avanço, né? E para nossa cidade nós teremos algumas representações também, inclusive agora da região pela esquerda, né? Porque nós temos representações aqui da direita, da centro-direita, e agora teremos também o Guilherme que vai representar a região, né? E vou buscar parcerias com ele também para nossa cidade, obviamente, para poder auxiliar o município. Né? E para ele também conseguir o espaço dele aqui, porque eu acho que ele conseguiu um espaço muito interessante. E a Érica também, que a Érica era concentrada lá na capital, ela foi conhecida lá. Ela rodou o estado inteiro, ela esteve aqui com o Guilherme, né? Eles vieram até conheci a Erika Hilton quando ela veio, aí depois eu fui pesquisar sobre, gostei muito das propostas que ela tinha. O Guilherme também, um super querido, ele já esteve aqui no podcast do Michel algumas vezes, conheci ele, com propostas muito bacanas também, né? E até para desmistificar, as pessoas acham, é só pauta para vocês, é só pauta. E não é, a Erika, ela tem pauta não só voltada à questão LGBT, mas pauta voltada ao combate à fome. Ela criou um fundo de financiamento de arrecadação de combate à fome São Paulo. Ela tem pautas voltadas à educação, o Guilherme tem pautas voltadas à questão ambiental, universidade pública. Então nós, LGBTs, que estamos em espaços no parlamento, né, a gente busca olhar também para áreas maiores que isso, né, até porque essas outras áreas também dizem respeito à nossa existência na sociedade enquanto LGBTs. Então não é só pauta LGBT, agenda LGBT. Essas agendas, elas são intersetoriais, porque a gente pensa em saúde, pensa em assistência, pensa em mobilidade, pensa em cultura, em lazer, esporte, pensa... E tem que pensar. Sim, e eu acho assim, a maioria das vezes que alguém que vem de uma minoria tem espaço e ganha voz, ela acaba sempre olhando para as outras minorias, porque eu acho que já tem aquele sentimento de ninguém ter feito nada por ela, né? Então, quando você fala, eu tenho certeza que essas minorias que hoje estão no Congresso, que foram eleitas para estar no Congresso, vão ter pautas voltadas a isso. Porque você pode ver, geralmente quem defende o direito de mulheres, de negros, de LGBTQI+, também vai defender o direito dos animais. Porque são minoria ainda, né? Ainda é um assunto, eu brinco, que ainda vai demorar mais ainda, né? A gente ainda tá tentando tirar preconceito de gente. Você imagina a hora que vai chegar nos animais, vai demorar mais ainda. Exatamente. Mas todo mundo que olha pra minoria acaba olhando num contexto geral, né, Ana? A gente olha assim para aqueles que mais sofrem no dia a dia. Exato. Por razões diversas, né? Por viverem na extrema pobreza, pelo desemprego, pelo próprio racismo, pelo machismo. Infelizmente são situações que são muito presentes no Brasil, né? Aquela ideia do homem cordial... cai por terra. O Brasil, infelizmente, não é nada cordial. Ele é com quem convém.
né, com uma elite que está aí, né, uma elite extremamente conservadora, né, que mobilizou os seus recursos, né, os seus milhões para eleger a extrema-direita. A gente sabe disso também, né, porque hoje, além do fundão partidário, que é de recurso público, tem também as doações. E assim, a galera elitista despendeu dinheiro para eleger os seus, né? Pessoas do agronegócio, para continuar envenenando a gente, não para pensar um agronegócio, né, diferenciado. Sustentável, saudável. Exato. Né? Ninguém aqui tá falando, tem que acabar, mas tem que mudar a forma de se fazer. Vamos olhar formas, né? Eu falo assim, que beneficia a todos. Exato. Né? Que não beneficia o interesse particular. E eu acho que é algo que tem que se discutir, que hoje a ultradireita, né? Essa extrema-direita que toma conta do nosso país, ela é uma... parece que é uma sociedade fechada em interesses particulares, né? Porque se a gente olhar o que foi feito 4 anos da última eleição, pro povo mesmo. Pelo menos assim, eu não vejo benefício nenhum. Eu vejo muitas coisas ruins. Aumento dos preços, entre tantas outras coisas. Sim, que não... O próprio auxílio emergencial na pandemia, ele queria propor R$200, o presidente. Aí o Congresso Nacional, de forma geral, uma mobilização, mas principalmente da oposição, que conseguiu ampliar para R$600 e ele sancionou, né, os R$600 e pagou. Depois ele converteu o Bolsa Família, né, em Auxílio Brasil. Hoje está pagando R$600, mas a medida provisória vai até dezembro. Então, se ele ganhar ou perder a eleição, a partir de janeiro, como que vai ser? Como vai ser? Vai ter auxílio? Não vai? Tem previsão no orçamento? Eles não votaram a lei orçamentária do ano que vem, né? Ainda não houve a votação. A nossa que vai passar, vai ter audiência segunda e terça. Inclusive, já convido o pessoal para assistir lá na Câmara, 7 horas da noite, segunda e terça, as audiências do orçamento. Que é um espaço importante, Sim, porque a gente fala das questões, dos problemas da cidade e o que vai ser priorizado ali para o ano que vem. Acho que isso é importante. Mesma coisa no Estado, mesma coisa na Câmara de Deputados. Então, são medidas que a gente vê, assim, que se não tiver um enfrentamento nesses poderes, por esses parlamentares que representam a diversidade, o Estado vai continuar fazendo o que ele bem entender com a gente. E muitas vezes deixando a gente a Deus dará. Como deixou a população na pandemia, sem vacina, né? Demorou, a gente sabe, né? Parece ficar repetindo, mas foi o que aconteceu. Não são fake news, né? Não, são fatos mesmo. são descaso. Basta dar um Google que todo mundo acha, Exato. né? Então, assim, é um governo que infelizmente olha para os mais ricos, né? É um governo que governou para os mais ricos. Sim. Quem enriqueceu nesse governo, é claro que quer que continue, que quer continuar enriquecendo. Só que muita gente empobreceu. Voltamos para o mapa da fome. Voltamos antes do Bolsonaro, foi na época do Temer, tá? Então, essa culpa não é diretamente do atual presidente, mas ele fez questão de fortalecer esse retorno para o mapa da fome. Então, né, não fez nada para resolver isso também. E assim, sem comida, sem remédio, sem uma vida digna, a gente também não produz. Aí depois isso vai começar a replicar no setor mesmo, no setor produtivo, né? Quem trabalha exaustivamente, comendo pouco, comendo mal, sem remédio, doente, né? Isso falando aqueles que trabalham. Sem falar quem está em situação de desemprego, no trabalho informal, que não tem segurança nenhuma. Tem menos segurança hoje de quem é registrado em carteira. Exatamente. Ana, e pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse para todos que estiverem assistindo a gente tem hoje na Câmara, né, uma maioria que apoia o atual presidente, Jair Bolsonaro, apoia a reeleição dele. E eu fico muito feliz que a gente tem um sopro de esperança com você, tem a Andresa também, hoje ela não pôde estar aqui, mas vocês acabam dando esperança pra gente de que a Câmara, eu não estou falando de todos, eu estou falando dos que se colocaram, né, nas redes sociais, na mídia, acabaram falando, do atual prefeito, enfim. Eu gostaria que você deixasse para essas pessoas um recado sobre essas eleições que é tão importante. Eu falo assim, não é uma guerra de esquerda e direita, é uma guerra, eu acho assim, de humanidade, né? Muita gente tem sido prejudicada, então é por isso que a gente precisa pensar, né, Ana? Exatamente, assim, acho que é um contexto bem difícil, tá rolando violência, inclusive homicídios de um lado e de outro por conta de posicionamento político. Então, assim, é um cenário que foi instigado por esse atual governo que está aí, né? Um governo de ódio, um presidente que é desumano, o cara é sádico.
né? Eu acho que ele sente prazer em ver o sofrimento dos outros. Não sei o que se passou na história de vida desse homem por ele ser tão perverso como ele é. E ter feito o mesmo com os filhos. Então é uma questão de defesa, de democracia. Não é de, é presidiário, não sei o que tem. Os dois foram presos. Sim, exatamente. Então assim, independente... Fiquei sabendo até que a esposa dele, do Bolsonaro, foi presa uma época, né? Exato. Então assim... Se for por preso de preso... Essas questões de prisão política, ou ele foi prisão militar, enfim, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a sobrevivência do povo, é a continuidade da democracia, é a possibilidade de nós podermos escolher nossos representantes em 2026. Acho que tem muita coisa em jogo, inclusive a questão da humanidade, do respeito ao próximo, de um presidente que realmente seja um estadista, um governador que realmente olhe para o nosso estado, né? E assim, é claro que eu sou Lula, vou votar no Haddad também, não sou petista, tenho minhas críticas ao PT, mas na atual conjuntura não tem como, nem cogitei defender terceira via, porque não tinha a mínima possibilidade. Não tinha chances nesse momento, né? Exato. Mas assim, na internet, pessoal, você joga plano de governo Bolsonaro 2022, plano de governo Lula 2022, Haddad 2022, Tarcísio 2022. Peguem esses planos, dê uma olhada. Ai, mas não entendo muita coisa. Passa o olho. Dê uma olhada nos planos de governo, tem isso de graça na internet. Todo candidato a esses cargos tem que protocolar no Tribunal Superior Eleitoral o seu plano de governo, né, para poder disputar, para ter a sua candidatura validada também, para poder disputar a eleição. Pega esses planos, vê o que mais te representa em termos de medida econômica, política social, dê uma olhada. Né? Acho que não custa pegar ali na internet, perder um tempinho, não é nem perda de tempo, é dedicar um tempo a escolher um candidato. Às vezes eu brinco, para de olhar no WhatsApp, o que manda ali no grupo da família, dos amigos, e olha esses planos. Porque tá um bombardeio de fake news e notícias, tanto da esquerda quanto da direita, tá? Tô tirando o lado que eu tô também, não, tem fake news pra todo lado. Pegue, joga no Google o nome dos candidatos, plano de governo da eleição, dá uma olhada. Sabe, acho que não custa, não é difícil, qualquer coisa está à disposição também, sabe, mas procurem, é importante, a gente precisa começar a ter esse movimento, além de acompanhar a campanha na TV, que também não ajuda muita coisa, que, se você quer banheiro para menino, vote em mim, foi o que a Zambelli fez, ridícula, né? Olha... Já foi até desmentida, enfim, fiz um vídeo também esclarecendo isso, mas muita gente fala que discorda, mas tudo bem, não entenderam o que eu falei. Preferem, mas é uma coisa que você falou antes na nossa entrevista, que você falou antes, prefere ficar com uma verdade para justificar o que quer, um interesse particular, do que olhar realmente que é uma mentira aquilo, né? Não tem nem cabimento. Na outra eleição foi a mamadeira, né? Foi o kit gay, enfim. E no final das contas não existia nada disso. Eu vou tirar os kit gays da escola. Quantos foram retirados? Sabe? Nenhum. Por quê? Porque não tinha. Então, assim, faça esse movimento, dá tempo, dê uma olhada, sabe? Para ajudar nas escolhas de vocês e recebeu corrente no WhatsApp, procura saber informação, procura pesquisar sobre aquilo, dá trabalho, mas isso nos ajuda a não cair em fake news. E ao mesmo tempo também não ficar nessa pilha o tempo todo, porque isso adoece, isso desgasta, e eu acho que tá todo mundo com os nervos à flor da pele agora com esse segundo turno, candidatos, cidadãos, enfim, né? Tá todo mundo naquela expectativa e querendo fazer de tudo para ver se elege os seus. Então, assim, não é bem por aí também. Então, respirem, procurem a informação correta, pesquisem planos de governo dos 4 candidatos hoje que nós vamos ter que escolher aí, um para governador e um para presidente no dia 30, e tome a melhor decisão, sem pensar em preconceito, fora do ódio, fora da grosseria, fora dessa postura que nada acrescenta para o nosso país e nem para a gente, né? Então, façam esse movimento. Isso é exercício da cidadania, isso também é poder participar e é votar com uma consciência mais aberta do que realmente estão propondo para o nosso país e para a nossa vida em sociedade. Acho que é isso. É isso, então. Encerrando com esse apelo da Ana, super importante. Eu acho que todo mundo faça isso, pesquise, se informe e calma.
Calma. Porque a gente espera que as coisas se resolvam da melhor forma. Desliga um pouco o celular, vai assistir série, Exato. tomar uma cervejinha, respirar um pouco, pra ver se acalma também esse momento. Acho que o lazer também é importante, o descanso também é importante. Exatamente. Ana, muito obrigada Obrigado, por mais uma Carol. vez atender o nosso pedido. Sempre um prazer receber você. Espero que você volte muitas vezes. Imagina, eu que agradeço e tô à disposição, só chamar que eu venho. Obrigada. É isso então, pessoal. A gente se fala na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.